Aqui agora nós entramos no verso de número 22, que diz assim: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa é a primeira de uma longa série de profecias que Mateus faz referência, a fim de mostrar aos judeus que Jesus, de fato, era um Messias há muito tempo esperado. E como já era previsto, Mateus, como tendo o propósito de mostrar aos judeus, mostra várias predições, ou seja, várias profecias, e essa daqui é a primeira de uma série de 9 profecias que ao longo do Evangelho de Mateus nós iremos ver. Aqui, por meio da genealogia de Jesus e por meio do seu nascimento, Mateus quer mostrar que a salvação veio para os gentios, porque na genealogia de Jesus tem muito gentio no meio, e também veio para o povo de Israel. Jesus é o único mediador. E a fórmula introdutória que Mateus usa aqui, ou seja, tudo isto aconteceu para quê? Isso indica propósito. A construção da frase de Mateus indica um propósito. E aqui nós entraremos nos precedentes históricos da profecia que Mateus ele cita. Veja bem, meus irmãos, aqui é o seguinte. Aqui foi citado pelo evangelista Isaías, capítulo de número 7. Eu quero que você abra Isaías, capítulo de número 7. Então, nessa época, o rei de Judá era Acais. Ele era filho de Jotão, e Jotão era filho de Uzias. Uzias era seu avô. O rei Peca era o rei de Israel. Rezim era o rei da Síria. Peca, o rei de Israel, e Rezim, o rei da Síria, fazem uma coligação militar e dizem que iria destruir Judá. Então Acais se perturbou e Judá também se perturbou, porque com essa coligação militar eles seriam fortes e provavelmente iriam destruir Judá. E o povo de Judá começou a pensar e a refletir de como o Messias iria descender da semente e da descendência de Davi, haja vista que quando os assírios invadiam uma terra, eles faziam miscigenação. Eles começaram a pensar, como é que a profecia a respeito do Messias se cumprirá? E de fato, se isso acontecesse, seria complicado. Como é que 2 Samuel, capítulo 12, e 2 Samuel, capítulo de número 13, se cumpriria? Então Deus levanta o profeta Isaías e manda ele ir até Acais e dizer: Acais, peça um sinal a Deus. Seja em cima, seja embaixo, que Deus vai lhe dar o sinal. Acais, com sua piedade ímpia e mundana, diz o seguinte: não, eu não vou tentar ao Senhor nosso Deus. Então, o profeta Isaías, enfurecido, diz o seguinte: Acais, Deus vai lhe dar um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz. Então, Isaías continua dizendo: antes que a criança saiba discernir o bem do mal, Deus irá destruir tanto Israel como a Síria. Veja bem, leia Isaías 7 comigo, a partir do verso 16. Olha o que diz: na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem,
será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Então, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 3, a profecia se cumpre e diz o seguinte: fui ter com a profetisa. Aqui é a segunda esposa de Isaías e o seu segundo filho. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido, despojo, presa, segura. Porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, serão levantadas as riquezas de Damasco e o despojo de Samaria diante do rei da Assíria. Ao invés de Acais confiar em Deus, Acais confiou no rei da Síria e no Império Sírio. E o que foi que aconteceu? Deus usou a Assíria para destruir Israel e para destruir a Síria antes que aquela criança, filho de Isaías, soubesse distinguir o bem do mal. Ou seja, o cumprimento da profecia em primeira mão estava ali, diante de Acais e diante de Isaías. Esse é o primeiro cumprimento. Aqui tem 2 cumprimentos, mas aqui é o primeiro. Então, enquanto ainda a criança era de mão ou de colo, Israel e a Síria foram destruídos. E esse foi o sinal que Deus deu à nação de Judá, a Acais e a Isaías. Aqui a profecia se cumpre em primeira mão. E Mateus está olhando para esse cumprimento. Agora, como Jesus nasceu? Aqui está a prova do segundo cumprimento. E mais uma vez, nós iremos para Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 34. Lucas 1, 34. Essa era a dúvida de Maria também. Maria perguntou ao anjo. E o anjo respondeu. Maria perguntou o seguinte, no verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também, o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. E está aqui a resposta a Maria, que está perturbada. O poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Por isso o que há de nascer, o ente que há de nascer, será chamado Santo, Filho de Deus. A atividade aqui descrita, como sobrevirá ou como cobrirá com sua sombra, ela é relacionada pela maioria dos comentaristas bíblicos como a gloriosa Shekinah, ou nuvem de glória e de poder de Deus, que se manifestou entre os querubins de ouro em Êxodo 25, 22 e em Êxodo 40, 34 ao 38. O poder de Deus encobriu Maria e, portanto, a profecia aqui se cumpre. O poder de Deus envolve Maria de tal forma que ela fica grávida e gera um menino, Jesus Cristo. E aqui nós devemos entender que não há nenhuma interferência humana. Ou seja, Maria ela é passiva em todo o processo. Isso quer dizer, ela não faz nada. Quem faz tudo é Deus. Com o seu poder, com a sua graça, com a sua glória, com a sua vontade. E aqui se cumpre essa profecia em Jesus. A profecia que o profeta Isaías tinha profetizado na sua época, que teve o seu cumprimento na sua época. Agora, o autor bíblico Mateus, olhando para a vida de Jesus, olhando para o nascimento de Jesus, ele aplica essa profecia na vida de Jesus e diz: aqui, judeus,
é esse o descendente que deveria vir e é nesse que vocês deveriam crer, porque é ele que cumpre essa profecia. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos mais uma coisa. Por mais difícil que pareça, as profecias bíblicas, elas se cumprirão. Por mais difícil que pareça, Jesus Cristo vindo em glória para julgar o mundo inteiro, todos os homens, para restaurar todo esse cosmos que foi perdido, para restaurar todas as coisas, por mais difícil que pareça, essas profecias, mais cedo ou mais tarde, elas se cumprirão. Por mais perguntas que nós tenhamos, como vai ser isso? Como Pedro diz, que a terra virará um fogo vivo, Deus queimará tudo ou restaurará tudo. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra. O grande trono branco será antes do juízo ou depois do juízo? Ora, nós não temos todas as respostas. Mas nós sabemos de uma coisa, que por mais difícil que pareça, as profecias que o texto bíblico diz, elas irão se cumprir. Por mais difícil que pareça, Jesus Cristo um dia apartará os bodes das ovelhas, como ele falou. As profecias bíblicas irão se cumprir.